Há 12 mil anos atrás, o território brasileiro já estava plenamente ocupado por diversos grupos de paleoíndios. Por essa época, a megafauna do Pleistoceno ainda habitava florestas e campos brasileiros. Tatus gigantes, preguiças pesando 5 toneladas e ferozes tigres dente de sabre viviam onde hoje é Minas Gerais, Bahia e todo o sertão nordestino. Os paleoíndios tiveram que desenvolver uma série de reflexos e precauções para viverem em um ambiente povoado por esses gigantes. Por volta de 9 mil anos, na transição entre o Pleistoceno e o Holoceno, o clima começou a mudar. As chuvas diminuíram e os rios secaram e a vegetação modificou-se. Os grandes animais começaram a desaparecer por fome ou sede. O clima tropical úmido transformou-se no semiárido de hoje. Essas mudanças ficaram marcadas nas formações geológicas que compõem a Serra da Capivara, no sudeste do Piauí. Ali ainda pode ser vista parte da floresta tropical úmida do Pleistoceno e a vegetação de caatinga formada no Holoceno. O complexo geológico da Serra da Capivara é formado por uma cadeia contínua de serras cortada por vales e desfiladeiros que formam paredões verticais. Muitos dos caminhos e trilhas hoje percorridas pelos visitantes no Parque Nacional foram abertas e utilizadas por grupos humanos desde épocas pré-históricas. No fundo dos vales e no alto das chapadas, existem abrigos rochosos que serviram de refúgio ou de acampamento temporário para os paleoíndios. Nas paredes desses abrigos, eles pintaram uma enorme quantidade e variedade de figuras que hoje são consideradas o maior conjunto de pinturas pré-históricas do mundo. Seus autores pertenceram a diversos grupos étnicos em sucessivas gerações, demonstrando que a região foi habitada de forma ininterrupta por mais de 40 mil anos. As pinturas rupestres são uma forma de linguagem anterior à escrita. Mesmo sem conseguir decifrar seu código, elas são fontes de informações para os cientistas sobre a pré-história brasileira. Serra da Capivara, Piauí. Região arqueológica declarada pela Unesco Patrimônio da Humanidade. Na paisagem deslumbrante da Caatinga, galerias de arte a céu aberto, deixadas por povos que viveram aqui. Um registro rico da fauna da região quando havia aqui uma floresta úmida. Cenas de uma sociedade que valorizava a interação social. Danças, festas. Um parto feito por um xamã para falar da vida ou por um homem que acabou de descobrir a emoção de ser pai. Esses tracinhos são uma espécie de contabilidade? Um calendário? Isso é a primeira escrita. Eram povos que tinham tradições, que tinham crenças. Nós escrevemos tudo que nós sentimos.
eles então gravavam desta maneira. Só que tinha um código, e esse código se perdeu com esses povos. Ninguém conhece esse lugar como a pesquisadora Nied Guidon. Os estudos liderados por ela tentam mostrar que a chegada às Américas se deu muito antes do povo de Luzia. As datações mais antigas que nós temos são de 90 mil anos, temos datações de carbono 14 de 58 mil e uma grande quantidade de 30, 20 mil. Tudo indica que vieram da África. A teoria dela é de que há mais de 80 mil anos, os primeiros humanos vieram para cá direto da África, cruzando o Atlântico em balsas, empurrados por fortes correntes marinhas. No bem montado Museu do Homem Americano, em São Raimundo Nonato, podemos ver os fósseis humanos encontrados na região. Os esqueletos são mais recentes do que o povo de Luzia. Mas as provas de que o homem estava aqui há mais de 80 mil anos são essas ferramentas de pedra lascada. A datação foi feita com base em carvão encontrado junto com elas. Mas parte da comunidade científica acha que essas pedras não foram moldadas por humanos. O elo perdido, que vai revelar quando de fato os primeiros brasileiros chegaram, está enterrado em algum ponto do Brasil, esperando para vir à luz. Se você estudar as populações humanas no Velho Mundo até 10 mil anos atrás, todas tinham cara de africanos. 10 mil anos, um piscar de olhos na história da evolução humana. Éramos todos iguais. Cavernas. Água e vento mudam essas formas lentamente. A última fronteira da humanidade na incrível jornada da vida. A nossa espécie surgiu na Etiópia. Há 2 milhões de anos, o Homo erectus já estava deixando a África. Na última era do gelo, Ásia e América ainda eram ligadas por terra. O Homo sapiens atravessou o Estreito de Bering e se espalhou pelo continente. Há 13 mil anos, já ocupava estas cavernas em Lagoa Santa, Minas Gerais, uma das maiores concentrações de fósseis humanos das Américas. Um povo que tinha rituais. A maior prova está nos sepultamentos revelados sob a poeira milenar. Nós temos 2 esqueletos numa sepultura aparentemente dupla, em que há um indivíduo onde a cabeça estaria sob esse bloco de pedra, as costelas, as costas dele fazem essa curva, aqui estaria a bacia. Foram anos seguidos de pesquisa até juntar as provas de vida humana aqui há mais de 10 mil anos. Nesta fenda, eles encontraram ossos humanos espalhados. Primeiro, partes do corpo. No ano seguinte, o crânio. Ainda foi preciso um tempo para eles entenderem que pertenciam todos ao mesmo indivíduo. Uma mulher que morreu ou foi enterrada aqui há 13 mil anos. Essa mulher ficou conhecida como Luzia, a primeira brasileira. Só 20 anos depois, Luzia ganhou fama. O pesquisador Walter Neves, da USP, estudou o fóssil.
ela faz parte da primeira população humana que entrou no continente americano. Né? Analisando o formato do crânio, as cavidades dos olhos, os dentes, Walter viu que Luzia era negroide, muito parecida com os aborígenes australianos e muito diferente dos índios que a gente conhece. Nós propusemos, então, no final dos anos 80, de que a América teria sido ocupada por duas populações distintas. Segundo essa teoria, a população mais antiga, o povo de Luzia, teria atravessado o Estreito de Bering há 14 mil anos. E pelo Alasca foi descendo até chegar ao Brasil. Há 11 mil anos veio outra leva, a dos ancestrais dos índios atuais. A reconstrução artística deu um rosto para os primeiros brasileiros. Esses são os traços de Luzia. Não sabemos que cor ela tinha ou qual o tipo de cabelo, mas podemos, com a ajuda da computação gráfica, imaginar. E não é só o rosto. A cada vez que os pesquisadores encontram um fóssil, uma ferramenta, restos de uma fogueira, é como se abrissem uma janela para o passado, que nos permite ver e reconstruir a vida que levava o povo de Luzia. Uma vida dura. Poucos passavam dos 35 anos. E eles não viviam nessas cavernas. Eram nômades. Caçavam, colhiam frutas, muitas raízes. Nessas cavernas eles passavam alguns dias, se abrigavam e seguiam em frente. O povo de Luzia era exatamente igual a nós. Tinha as mesmas habilidades, a mesma inteligência que nós. Éramos nós, antes das cidades, do desenvolvimento, da agricultura, iguais a nós, num mundo muito diferente e perigoso. Os sambaquis são o resultado do trabalho de alguns dos mais antigos habitantes do Brasil, que, ao longo de centenas ou milhares de anos, construíram montes com diversos materiais, utilizando conchas como matéria-prima principal. Nos sambaquis já foram encontrados diferentes tipos de vestígios, como ossos de peixes e de tubarões, colares com pingentes e contas, utensílios como pontas de lanças e flechas, facas, anzóis e arpões, moedores e machadinhas. Também foram encontrados restos de fogueira e até mesmo esculturas de pedra com formas geométricas ou com o formato de animais, chamadas de zoólitos. Em muitos sambaquis também foram encontrados esqueletos humanos, às vezes centenas deles. Isso indica que alguns sambaquis eram utilizados como cemitérios. A proximidade de restos de fogueira com possíveis oferendas, como zoólitos, dentes e vértebras de animais, machados, comidas e adornos, indica que os sambaquieiros realizavam rituais de sepultamento. Pela análise das ossadas encontradas, é possível afirmar que os sambaquieiros eram fortes, provavelmente por possuírem o hábito de mergulhar e por usarem embarcações como canoas que, movidas a remos, exigiam esforço físico. No Brasil, os sambaquis mais antigos foram construídos há cerca de 10 mil anos e estão localizados próximos a lagos e rios, no interior do atual estado de São Paulo. Porém, a grande maioria dos sambaquis fica no litoral, desde o Pará até o Rio Grande do Sul. Os sambaquis mais antigos da costa brasileira foram feitos há 9 mil anos. As escavações arqueológicas sugerem que não havia uma única função para essas construções. Há indícios de uso habitacional, de espaço para descarte de alimentos, uso funerário ou, ainda, de mais de uma dessas funções. Alguns vestígios encontrados nesses locais indicam que esses povos se alimentavam de plantas, peixes e frutos do mar,
Em Santa Catarina, estão localizados os maiores sambaquis do Brasil, alguns com até 30 metros de altura e 500 metros de comprimento. Essa é uma pista de que os povos sambaquieiros poderiam ser sedentários, uma vez que são necessários muitos anos para a construção de sambaquis com essas dimensões. A história dos povos sambaquieiros e a função dos sambaquis ainda estão em pesquisa. Os arqueólogos são os principais responsáveis por esses estudos, uma vez que a arqueologia é a ciência que investiga sociedades por meio de seus vestígios materiais. Em geral, são investigados povos do passado que deixaram pouco ou nenhum registro escrito. Por 7 milênios, a costa litorânea do que viria a ser conhecido como Brasil foi habitada pelos sambaquieiros. Esses povos construíram os sambaquis, monumentos de até 40 metros de altura, feitos a partir de conchas, ossos, areia e terra, onde até hoje é possível encontrar restos humanos. Mas a história desses ancestrais é cercada de mistérios. De onde eles vieram e por que sumiram ou foram substituídos por tupis, gês e outros povos indígenas que habitavam o litoral. Sou André Bernatti, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo te conto os detalhes de um estudo recém-publicado que fornece algumas respostas para essas perguntas. Bom, vamos começar com o básico. O que são os sambaquis? O arqueólogo André Strauss, um dos autores dessa pesquisa recente, me explicou que os sambaquis são grandes montes de conchas que estão dispersos pela costa brasileira, especialmente no sul e no sudeste. Muitos deles têm proporções monumentais, de 30 a 40 metros de altura. Eles foram construídos pelas civilizações que ocuparam o litoral atlântico entre 8.000 e 2.000 anos atrás. Acredita-se que a subsistência dessas pessoas estava baseada numa economia mista, que combinava o consumo de peixes, frutos do mar e plantas. Também é possível que eles caçassem alguns animais terrestres e praticassem horticultura. No artigo recém-publicado, os autores destacam que os sambaquis são produto da deposição planejada e de longo prazo de conchas, restos de peixes, plantas, artefatos, restos de combustão e sedimentos locais, e foram utilizados como marcadores territoriais, moradias, cemitérios e ou locais cerimoniais. Alguns deles, inclusive, trazem centenas ou até milhares de indivíduos enterrados. O sambaqui Capelinha, por exemplo, foi identificado à beira de um rio no Vale do Ribeira, em São Paulo, e tem 10.400 anos. Vamos então aos detalhes da pesquisa, feita por pesquisadores da Universidade de São Paulo e de uma série de outras instituições nacionais e internacionais. Eles fizeram o sequenciamento genético dos fósseis de 34 indivíduos. Para fazer essa análise, os 34 indivíduos foram divididos em 4 grandes grupos, segundo a localização geográfica: a Baixa Amazônia, nas proximidades da ilha de Marajó, no Pará, o Nordeste, a região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e a costa atlântica Sudeste-Sul, que concentra a maioria dos sambaquis. Lagoa Santa, aliás, é a terra de Luzia, o fóssil humano mais antigo já encontrado na América do Sul, com cerca de 13.000 anos. Vale destacar aqui que alguns dos 34 indivíduos estavam relacionados aos sambaquis, mas outros são mais antigos ou mais recentes, e ajudaram a fazer as comparações entre os genes para entender as relações entre os diferentes povos ao longo da história. A partir da análise genética dos fósseis, os cientistas esperavam encontrar pistas sobre a origem dos sambaquieiros. O paleogeneticista Cosimo Post, outro autor da pesquisa, me contou que o estudo da história genética das populações da costa leste da América do Sul revelou que a cultura dos sambaquis não foi praticada por um único povo. Na própria conclusão da pesquisa, os cientistas destacam esse ponto. Entre sambaquieiros do sul e do sudeste da costa brasileira, há uma diferença genética entre os indivíduos analisados. Isso contraria o que é observado nos registros arqueológicos, que destacam similaridades entre esses grupos. Segundo o professor Cosimo, é importante mostrar que culturas e genes nem sempre andam juntos. Ao combinar arqueologia e pesquisa genética, os autores conseguiram obter um cenário mais preciso de quem eram esses indivíduos que habitaram a região costeira há milhares de anos. Outra descoberta importante: os povos que moravam na costa brasileira descendem dos mesmos ancestrais que vieram para as Américas cerca de 16.000 anos atrás. Esses indivíduos que chegaram ao continente a partir da Beríndia, uma ponte terrestre que se formou entre Ásia e América do Norte por causa da glaciação, e deram origem a todas as populações indígenas, como os próprios Tupi. Mas os resultados da pesquisa recente reservaram ainda outras surpresas. O professor André destacou que o povo de Luzia, de Lagoa Santa, não desapareceu há 9.000 anos como se imaginava. Para a surpresa dos próprios cientistas, foram encontradas evidências em alguns sambaquis da sobrevivência, ainda que parcial, daqueles grupos que foram os primeiros brasileiros.
Essa permanência de grupos relacionados à Luzia até 2.000 anos atrás era algo completamente inesperado. A geneticista Tabata Hunemeyer, que também assina o artigo, me diz que um dos objetivos do estudo era detalhar melhor quem eram essas pessoas que habitavam a costa brasileira antes da chegada dos tupis e por que elas desapareceram. E os resultados confirmaram que eles não eram uma população isolada do resto do continente. De alguma maneira, os sambaqueiros interagiam com os povos que viviam no interior. A nova pesquisa, claro, não responde todas as dúvidas sobre os sambaquis. Um mistério é sobre a quantidade de pessoas que habitavam esses locais ao longo do tempo. Antes, se acreditava que os sambaqueiros eram extremamente densos e populosos, mas tudo indica que a realidade não era bem assim. André Strauss lembra que essas construções surgiram e esses indivíduos viraram os reis da costa. Mas de repente, há 2.000 anos, eles desapareceram. O que aconteceu? Uma calamidade climática? Uma implosão social interna? Vale destacar aqui que mesmo com a redução das expectativas sobre a densidade populacional, os sambaqueiros continuam a ser considerados o maior fenômeno demográfico da América do Sul pré-colonial, atrás apenas das civilizações andinas. E a chegada dos europeus a partir de 1500 também representou uma enorme barreira para conhecer mais sobre esse passado remoto da América do Sul. A partir da colonização europeia, a população local foi reduzida em 98%. Com isso, muitas linhagens e variações genéticas foram perdidas para sempre. Os autores avaliam que, apesar de não dar respostas definitivas, o trabalho recém-publicado apresenta algumas pistas sobre esse mistério do desaparecimento dos sambaqueiros. Os dados mostram que, há 2.000 anos, começaram a aparecer nos sambaquis uma assinatura genética típica de grupos ancestrais G, que habitavam o interior da região sul e se deslocaram até o litoral. É possível que isso tenha impactado, de alguma maneira, a existência dos sambaqueiros. E olha que curioso, mais ou menos nessa mesma época, as construções monumentais da costa começaram a apresentar uma inovação: a presença de cerâmicas. Até então elas traziam conchas e ossos, e essa tecnologia nova, a cerâmica, veio justamente desses povos interioranos ancestrais. Ou seja, em vez de uma substituição completa de sambaqueiros por outros povos, o que provavelmente ocorreu foi uma mudança gradual de prática, com a adoção de novas tecnologias e culturas. Bom, com isso eu fico por aqui. Deixe seus comentários e dúvidas aqui embaixo, que a gente sempre fica de olho. Um abraço e até a próxima! Olá,